Promotor, muito boa tarde. Obrigada por estar aqui conosco no Metrópolis, no Agora Metrópolis. Então, eu queria abrir essa entrevista. O senhor que tem essa vasta experiência no combate ao crime organizado, ao PCC, o PCC está muito em enfoque nesses últimos tempos por operações e também por conta dessa questão do governo Donald Trump. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa classificação, então, do PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, como o senhor enxerga isso, se isso ajuda, se isso atrapalha o combate ao crime organizado? Bom, por enquanto, boa tarde, nós estamos falando em hipóteses, né? A classificação ou não do PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas pelos Estados Unidos. Do ponto de vista jurídico, eu penso que essas organizações não podem ser classificadas como organizações terroristas, né? Eu até classifico o PCC como uma organização mafiosa, porque tem todos os requisitos, mas não é terrorismo. Para que a gente tenha a organização terrorista propriamente dita, a gente precisa que essas organizações, além de ter, por exemplo, um grupo armado, né, que domina o território e pratica até atos de terror contra a população, como é o caso do PCC e o Comando Vermelho, eles só têm um objetivo, que normalmente é um objetivo político ou mesmo um objetivo ideológico, né, que é o ódio contra a raça, etnia, cor ou religião, né? Então, isso tudo é exigido para que a gente tenha uma organização terrorista. No caso do PCC e do Comando Vermelho, essas organizações, embora sejam extremamente perigosas, violentas, pratiquem sim atos de natureza terrorista, na minha opinião, não podem ser consideradas terroristas porque elas não possuem esse objetivo que eu mencionei. O objetivo delas é meramente econômico, é a exploração de mercados ilícitos, principalmente o tráfico de cocaína para a Europa. Então, essa natureza do PCC, do Comando Vermelho, dessas organizações do crime organizado, qual seria o modelo ideal de combate ao crime organizado, então, em colaboração com países estrangeiros, com Estados Unidos, que o senhor acredita que funcionaria da melhor forma? Olha, o que eu acho que bom, primeiro que a situação de fato é grave, né? Eu venho alertando publicamente o crescimento, por exemplo, do PCC, só aqui no Brasil, mas em outros países, né? O PCC está presente hoje em 28 países, ele representa, sim, o risco para outras nações, ele já está presente nos Estados Unidos, isso também é um motivo de preocupação dos americanos, mas eu acredito que há outras formas, né, eficientes de combatermos esse fenômeno, que é esse crescimento transnacional dessas facções. Com o apoio dos Estados Unidos, a gente poderia melhorar a cooperação que já existe, mas precisa ser melhorada, a cooperação policial, a cooperação entre as procuradorias e as polícias e procuradorias americanas. Eu defendo a criação de equipes, né, de forças-tarefas, de equipes conjuntas de investigação entre Brasil, Estados Unidos e alguns países aqui da América do Sul, mas tudo isso pode ser feito sem que nós tenhamos que classificar o PCC como organização terrorista. Eu, quando houve essa tentativa no projeto de lei antifacção, eu já havia me posicionado contra essa medida, né, contra essa classificação. Acho que isso traz aí mais prejuízos do que benefícios para o país, sobretudo do ponto de vista da nossa soberania, né, porque se os Estados Unidos classificar o PCC como organização terrorista, a gente pode estar sujeito aí a uma intervenção militar americana dentro de território brasileiro, sem contar nas sanções aí de ordem comercial e econômica que pode advir também desta classificação. E além desses pontos que o senhor mencionou agora no final, também o senhor vem alertando para a questão da troca de informações, que essa classificação poderia atrapalhar, inclusive, o Brasil a ter acesso a informações sobre o PCC, por exemplo, lá nos Estados Unidos. O senhor pode explicar um pouco melhor isso? Como eu disse, isso tudo esse assunto ainda polarizado politicamente e ele está no campo das hipóteses, né? Eu conversei com alguns policiais do FBI
sobre essa classificação, ainda no ano passado, em que isso poderia nos ajudar, e alguns deles, inclusive, têm receio de que, se essa classificação ocorra, vai existir uma mudança no nível de informações, a gente informações classificadas como ou secretas, e isso então elevaria o nível dessas informações, o que traria uma dificuldade na troca, no compartilhamento dessas informações. Lembrando que, em caso de terrorismo, quem cuida desse assunto primordialmente dos Estados Unidos é a CIA, porque a gente estaria falando de organizações que representam o risco para os Estados Unidos da América. E, portanto, esse assunto seria cuidado pela CIA e também por forças militares, o que dificultaria essa troca de informações que nós já temos, inclusive, com departamentos de polícia norte-americanos. Eu mesmo terei uma reunião ainda neste mês, na semana que vem, em Boston, nos Estados Unidos, com policiais do FBI, da DEA, do Departamento de Estado, da Segurança Diplomática e outras instituições americanas para tratar do PCC nos Estados Unidos e no Brasil, mas a gente não vai lá tratar sobre classificação, né, de terrorismo, não. Mas, na verdade, estreitar esse relacionamento para melhorar as investigações lá e aqui no Brasil. E o senhor mencionou essa reunião que deve acontecer no final do mês lá nos Estados Unidos, mas o senhor também tinha previsto uma reunião na semana passada com representantes dos Estados Unidos, acho que inclusive para alinhar um pouco melhor sobre essa reunião que vai acontecer lá, né? Essa reunião aconteceu, o senhor chegou a conversar na semana passada com representantes do governo americano, como que foram essas conversas? Não, na verdade, na semana passada eu tive reunião com policiais e representantes da segurança diplomática aqui no Brasil, em São Paulo, para tratar, né, dessas reuniões que farei em Boston na semana que vem, mas isso tudo no aspecto de troca de informações sobre o PCC. Tá? Não envolve, por exemplo, autoridades aí americanas que estão envolvidas na classificação do PCC como terrorista ou não. Eu tive, sim, encontros, né, com assessores do secretário Marco Rubio, né, que é quem está cuidando desse assunto nos Estados Unidos. No ano passado, eu tive 2 encontros com assessores aqui para tratar sobre o PCC. Tá? A reunião da semana passada foi para preparar a reunião que teremos na semana que vem, mas seria uma troca de informações aí de inteligência para poder qualificar as investigações sobre o PCC lá nos Estados Unidos, que já há vários integrantes atuando lá, inclusive no tráfico de fentanil e tráfico de armas, e também as investigações dos brasileiros aqui no Brasil que estão em contato com esses integrantes lá nos Estados Unidos. Certo. E em relação a esse diálogo que o senhor faz direto com autoridades policiais lá nos Estados Unidos, existe uma cooperação, né, entre a promotoria aqui no Brasil e essas autoridades lá nos Estados Unidos, mas o senhor foi procurado pelo Ministério da Justiça, pelo governo federal nos últimos tempos para alinhar algum tipo de posicionamento em relação a essas reuniões, ou até para o Ministério da Justiça procurar entender melhor como que foi esse diálogo do senhor com representantes do governo americano, com auxiliares do Marco Rubio, como que vem sendo esse diálogo com o governo federal, com o Ministério da Justiça? Então, veja, essas reuniões que eu tive o ano passado no Ministério Público de São Paulo, nós fomos procurados, né, por esses assessores do secretário Marco Rubio. Na verdade, essa mesma delegação esteve em Brasília falando com autoridades do Ministério da Justiça, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, de ir até São Paulo. Então, eles colheram informações do governo federal, dessas autoridades, depois foram até São Paulo conversar conosco e procurar entender, né, o funcionamento do PCC, as fontes de arrecadação e financiamento, e também a atuação transnacional do PCC. Foi isso que foi passado a eles. Nós não tratamos especificamente, né, sobre a questão da classificação do PCC como organização terrorista ou não. Então, o que eles vieram fazer aqui, pelo menos o que foi me dito,
é que eles vieram colher informações das autoridades brasileiras sobre ambas as facções, Comando Vermelho e PCC, elaboraram um relatório que serviria de base para subsidiar as ações aí, tanto do secretário Marco Rubio e do presidente Trump, sobre classificar ou não essas organizações como terroristas. E aproveitando que a gente está falando sobre essa questão do governo federal, diálogo com o governo federal, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre a política que o governo federal, que o Ministério da Justiça e Segurança Pública vem fazendo em relação a essa questão do combate ao crime organizado, à segurança pública, tanto os projetos que a gente vem vendo aí sendo debatidos no Congresso Nacional, que tem tido a participação direta do governo federal, mas também todas as iniciativas de integração de informações. Como que o senhor avalia, no geral, o governo federal em relação ao combate ao crime organizado? Olha, eu vou fazer uma análise não desse governo especificamente, mas dos últimos governos, né? Não só federais como estaduais. O que eu vejo no Brasil, e isso propiciou esse crescimento desordenado dessas facções, como o PCC e o Comando Vermelho, o que eu vejo é uma total falta de coordenação e de integração entre as forças federais e as forças estaduais, tá? A gente vê aí trabalhos que são feitos por determinados estados, outros trabalhos são feitos pela Polícia Federal, e a gente não vê muito coordenação entre esses esforços. Lembrando que essas facções, elas atuam no Brasil todo, e como eu disse, o PCC já presente em 28 países, né? Então eu acredito que o Brasil precisa também melhorar, né, enquanto governo federal e governos estaduais, na troca de informações, na formação de equipes conjuntas de investigação. Eu venho batendo bastante nessa tecla, né, que nós temos que ter forças, tarefas que envolvam Polícia Federal, Ministérios Públicos, polícias estaduais, Receita Federal, COAF, inclusive órgãos de controle, para que a gente possa atuar de maneira um pouco mais organizada e eficiente. Porque esses criminosos, eles já estão conectados entre si, organizados. Veja que o PCC tem conexões, né, com outras organizações criminosas aqui da América do Sul, tem conexões, inclusive, com cartéis colombianos e mexicanos, e conexões muito estreitas com máfias europeias, sobretudo com máfias italianas. E a gente aqui não consegue, vamos dizer, ter esse tipo de organização e de coordenação, nem mesmo interna dentro do Brasil. Então, eu acho que o Brasil também precisa acordar para esse problema, e a gente precisa agir de maneira mais integrada e organizada. E isso é papel, sim, do governo federal. Eu espero que com a aprovação, se quiçá seja aprovada a PEC da segurança pública, para que haja pelo menos um facilitador nessa coordenação nacional. E é preciso também deixar os interesses político-partidários de lado, que eu vejo que isso tem prejudicado bastante o combate, né? A gente vê governos que são oposição ao governo federal, às vezes não querendo colaborar com o governo federal, e às vezes também problemas entre o governo federal e governos estaduais que são de oposição. Isso aí só fortalece o crime organizado. E aproveitando que o senhor falou sobre a PEC, né, PEC da Segurança Pública, em meio a esse debate veio também um debate sobre outra PEC, que aí que deve ser debatida na Câmara dos Deputados inicialmente, mas no Congresso Nacional, que é a PEC para redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Eu queria entender um pouco do que o senhor pensa, como o senhor enxerga essa iniciativa e qual seria o impacto disso no combate ao crime organizado. Seria eficaz esse tipo de medida? Olha, eu tenho uma opinião pessoal, tá? E não é a opinião do Ministério Público de São Paulo, é uma opinião pessoal minha. Já fui, por muitos anos, promotor da infância e juventude. Temos, sim, que melhorar a questão da responsabilização jurídica do adolescente, mas eu não acredito que a redução da maioridade penal vá colaborar para resolvermos problemas de segurança pública no Brasil, né? Eles são problemas mais complexos que a mera redução da capacidade penal
por exemplo, de 18 para 16 anos ou algo parecido. Lembrando, por exemplo, que o PCC, ele, na maioria dos estados, inclusive aqui no estado de São Paulo, ele não admite em seus quadros adolescentes, né? Só maiores imputáveis. Adolescentes não são integrantes do PCC, eles podem até colaborar com o PCC. Mas, veja, a questão também é se isso vai ter alguma eficiência no combate ao crime organizado. Eu não vejo, sinceramente, né, que isso possa trazer algum resultado prático, né, de eficiência. O que a gente precisa, de uma vez por todas, ter essa coordenação nacional e uma força entre o governo federal e os governos estaduais, junto com os ministérios públicos, e nós retomarmos esses territórios que hoje estão dominados por organizações criminosas. Eu acho que isso precisa ser feito, né? Não adianta termos soluções que passem apenas por alteração legislativa, isso não resolverá o problema do crime organizado no Brasil. Eu costumo dizer que nem mesmo a PEC da segurança, o PL antifacção, né, se houver essa redução da menoridade penal, será primordial para resolvermos os graves problemas de segurança pública no país, que, na verdade, eles traduzem aí, às vezes, décadas, né, de abandono, décadas de ausência do Estado e, sobretudo, uma absoluta falta de um programa de segurança pública do Estado, né, e não de governos. Porque senão a gente vai estar falando aí em medidas que valem para 4 anos, entra um novo governo, novas medidas são tomadas e nós não temos efetivamente uma política de segurança pública de Estado, né, que possa aí, pelo menos para os próximos 20 anos, balizar aí as ações que serão tomadas pelo governo federal em conjunto com os governos estaduais, agora inclusive com as prefeituras, porque pela PEC as guardas municipais, né, passam a compor aí esse sistema de segurança pública, eles passam a ser polícias também, então há um aumento do contingente aí de integrantes das forças de segurança pública, e isso tudo precisa de coordenação, né? Precisa de organização, coordenação e principalmente de integração. E para fechar, eu queria perguntar para o senhor, um tema que a gente vem vendo muito em debate é a questão do Banco Master. A gente tem visto algumas matérias apontando possíveis indícios do Banco Master com o PCC. O Metrópolis mostrou, por exemplo, que o Banco Master teria usado uma gestora ligada ao PCC em um contrato de compra do Banco Pleno. Também saíram reportagens falando que um dos fundos de investimento, alvo da Carbono Oculto, teria enviado mais de 100 milhões para o grupo de milicianos contratado por Daniel Vorcar, o presidente do Banco Master. Eu queria saber se o senhor chegou a se deparar com alguma conexão nas suas investigações do PCC com o Banco Master, ou até mesmo se o senhor pudesse comentar essa ligação do PCC, infiltração do PCC no sistema financeiro brasileiro. Olha, o crime organizado, ele procura sempre oportunidade de negócios ilícitos, né? E isso envolve brechas de regulação e fiscalização, alta lucratividade e também baixo risco, né? E o mercado financeiro acabou sendo utilizado, sim, pelo crime organizado, e eu já venho alertando, por exemplo, para a criação de fintechs, né? Pelo crime organizado para lavagem de dinheiro. No caso específico da Operação Carbono Oculto, que eu posso dizer é que nós tivemos ali grupos criminosos que se associaram, né, num verdadeiro ecossistema criminoso, no que a gente chama de convergência criminal. A gente tem ali criminosos ligados à área de usinas, de formulação de combustível, que fraudavam o imposto, né, que se dedicavam a outros negócios ilícitos, que certamente associaram a postos de combustíveis, né, distribuidores no varejo, que tinham presença de criminosos pertencentes ao PCC. E isso tudo gerou com que esse grupo, não é um grupo só, são vários grupos criminosos, procurassem um mercado financeiro para lavar dinheiro, né? E o mercado financeiro, e nisso não foi um fundo só, mas o fundo REAG, né, um dos fundos investigados,
inclusive é um fundo que era listado na Bolsa, portanto um fundo de grande credibilidade, ele recebeu recursos que eram provenientes da Copap, é uma dos grupos criminosos envolvidos na Carbono Oculto, não necessariamente envolvidos diretamente com o PCC, tá? Eram criminosos ligados à área de fraude tributária e possivelmente de adulteração de combustíveis. Esses criminosos aplicaram dinheiro no fundo REAG e o fundo REAG, por sua vez, aplicou recursos no Banco Master, né? Então, houve toda uma cadeia aí de aplicações. O fundo REAG, não posso dizer que o fundo esteja ligado ao PCC, essa não é uma afirmação também correta de se fazer. Ele recebeu, sim, recursos que indiretamente podem ter sido oriundos de negócios com o PCC. Por quê? Porque esses fundos, como o REAG, por exemplo, eles desprezaram, deixaram de lado todo o compliance financeiro que eles deviam adotar, né? As regras mínimas de verificação, se os recursos tinham origem ilícita, não eram provenientes de lavagem ou de aplicadores suspeitos, né? E aí depois aplicaram esses recursos no Banco Master, que a gente está vendo hoje, mas que já era de conhecimento do mercado, que poderia ter problemas de solvibilidade, problemas de lastro, né, nas suas aplicações, mas me parece que não dá para a gente fazer um link entre o Banco Master e recursos do PCC, tá? Porque são coisas diversas. Tudo isso foi possível graças a falhas de regulamentação e de fiscalização, seja pelo Banco Central, seja pelo COAF, seja pela Receita Federal, porque esse assunto não estava bem regulado. Então, propiciou que essas instituições pudessem ter aporte de dinheiro que em uma parte, não todo ele, proveniente de lavagem de dinheiro do crime organizado. Promotor, queria agradecer muito pela presença do senhor aqui, por compartilhar essas informações conosco aqui no Agora Metrópolis. Eu devolvo agora para o Rafael Campos, que vai continuar tocando aqui o programa, conversando com quem nos assiste. Muito obrigada. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.